pessoal, sejam muito bem-vindos ao Desvendando o Secreto, que é o seu, o nosso canal super especial, em que a gente fala aqui sobre vida com Deus, reflexões especiais, dicas de como fazer o seu devocional. E olha, o último vídeo que saiu, eu prometi pra vocês que ao invés de ser quinzenal, ia ser semanal. Então, ó, está saindo hoje esse vídeo especial sobre um olhar diferente que a gente pode ter sobre a cronologia. Então, quando a gente vê na Bíblia, né, que fala, Sete era filho de Adão, porque Adão também teve Abel, que nananã. A linha cronológica, né, das pessoas, eu quero te mostrar algo que eu aprendi, que você pode fazer na sua casa e que eu tenho certeza de que isso vai abrir completamente a sua mente. E isso é super legal. E coisa boa deve ser compartilhada. Então, vamos nessa. Mas antes, roda a vinheta. Bom, na semana passada, então, que eu falei pra vocês como você pode estudar a sua Bíblia. Diversas formas que a gente conversou, você estudar de forma cronológica, você pode estudar pegando o lado post-it, lembra? Se você não lembra, se você não viu o vídeo, vai lá, corre, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você assistir, que são maneiras especiais de como você pode estar estudando a Bíblia na sua casa, tá bom? Um pouquinho do que eu fiz, o que eu faço hoje em dia, como eu faço, e mais do que isso, um convite especial pra você no final do vídeo, tá bom? Claro, vamos ter outros vídeos falando sobre esse tema? Sim, sempre que surge uma nova ideia, uma nova, assim, tipo, uau, agora eu também sei como a gente pode fazer isso. Eu vou compartilhar com você, porque como você sabe, meu lema de vida é coisa boa deve ser compartilhada. Esse é um doce, mas é um muito especial. Então, vamos lá. Abre aí a sua Bíblia, por favor, pra gente falar. Eu vou mostrar uma cronologia, porque ela, eu acho que tem mais uma, mas assim, essa é a que mais me impacta, que eu acho linda, linda, linda demais. Quando você vê essa cronologia e o que ela representa, você não vai mais olhar as outras cronologias com desdém, como muitas vezes você pode fazer, tipo, é cronologia, passa. Não, depois dessa daqui você não vai mais fazer isso, tá? Confia que você não vai. Vamos para Gênesis, abra aí a sua Bíblia em Gênesis. Deixa eu achar aqui certinho para você. O que é muito importante a gente entender. Quando Deus criou o mundo, e né, aqui ó, Gênesis 5, beleza? É onde tem os descendentes de Adão. O que é importante a gente entender? Naquela época, as pessoas, elas não eram como na idade que a gente ouve dizer que, não, a gente era tudo uns neandertais. Você entendeu, né? Aquela lá da evolução? Não. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é o criacionismo, em que Deus criou o mundo em 7 dias literais. Todos isso a gente encontra em Gênesis. E aí, no 7º dia, sábado, ele descansou. Pode ser um tema para outro vídeo, ó. Fica a dica. Muitas ideias. Mas por que eu tô contando isso? Porque quando Adão e Eva saem do Éden, como eu comentei, acredito nisso de forma literal, porque Gênesis é um livro literal, o que a gente encontra? Os seres humanos, eles tinham uma capacidade de raciocínio, de vitalidade, de vigor estrondosamente gigantes, muito diferente das aberrações que a gente ouve vindas do evolucionismo. A partir do dilúvio, então, a mortalidade do ser humano começou a cair, porque então, as pessoas viviam muito, mas tipo, muito. E por conta da maldade, tudo que estava acontecendo, então, Deus enviou o dilúvio e a partir deste momento, né, o homem começou a viver menos. E as suas capacidades, de faculdades intelectuais e tudo mais, aí sim, foram cada vez mais sendo diminuídas, né? Por conta do pecado, isso também acontece, né? Então, que Deus, inclusive Jesus vem para nos elevar a Ele. Ele não desce para estar conosco, mas Ele nos eleva para estarmos com Ele e dessa maneira, então, termos novamente nosso vigor, nosso intelecto restaurado à imagem e semelhança de Deus, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque parece meio nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, calma aí. Porque a cronologia aqui é muito interessante a gente perceber que existem simbologia é uma palavra forte. Cada palavra, cada nome da descendência de Adão tem um significado. E qual que é a ligação disso? A memória daquelas pessoas era tipo gigantesca.
Aí você fala assim, Elisa, mas você tá tirando isso da sua cabeça? Não, eu não estou. E para te comprovar isso, eu te indico você ler um livro super especial, o livro Patriarcas e Profetas, da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Você consegue comprar o livro físico, porque, assim, eu sou apaixonada por leituras físicas. Você vai perceber? Olha o tanto que eu gosto de anotar. Eu sou essa pessoa, sem contar que eu amo o cheirinho de livro, enfim. Mas eu gosto de ter em papel para eu anotar, porque como você viu no vídeo da semana passada, que eu espero que você tenha visto, porque senão, ó, tô de olho, eu gosto de anotar assim pra eu entender melhor, né? E aqui fala que a memória, a capacidade que eles tinham, eles sabiam, tipo, muito mais do que os filósofos de hoje em dia procuram entender e os cientistas, entende? Adão, então, ele tinha uma compreensão absurda de todas as coisas que ele aprendeu do próprio Deus, isso é algo sensacional. E o desejo de Deus é nos restaurar a isso novamente. Mas enfim, vamos voltar aqui. Por que eu tô falando isso? Leia aqui pra você ver que eu não estou achando nada da minha cabeça, tá bom? É muito especial esse livro, você encontrou na Casa Publicadora Brasileira. E aí, é isso. Eu recomendo que você leia esse livro aqui, porque ele é mais completo. Tem dessa versão também, que não é esse título, tá? Esse aqui eu tô usando pra apoiar pra ler embaixo. Mas a série A série é do Grande Conflito, de Ellen White. Vale a pena você ler. Se você não leu, leia, porque depois... Antes de ler, a gente pode ter uma opinião, mas depois que você lê, você tem outra opinião. Então, leia esse livro que é super especial. Leia essa versão, que tem essa capa e tem a capa dura também, que é um pouquinho mais escura. Mas leia nesse aqui, que o outro é um compiladinho. Tipo, tem a história, mas esse aqui eu sinto que tem mais coisas, sabe? Você vai vendo outros trechos que no outro, às vezes não aparece. Mas, enfim... E aí, o que tudo isso tem a ver com o vídeo de hoje? Tem tudo a ver. Por quê? Eu estudei uma introdução pra gente entender. A memória do pessoal daquela época não se compara com a nossa, tipo, em nenhum ponto. Não sei pra você, eu, Elisa, que nem, algumas vezes a gente sabe de alguma história que acontece, pouco tempo depois tem a história e você já não lembra de nada. Mas não, naquela época, aqui de Gênesis, o povo sabia eles eram extremamente inteligentes, tipo, extremamente inteligentes. Completamente diferente do que o evolucionismo traz pra gente, falando assim, não, a gente agora tá na evolução. Super diferente, tá? Eles tinham uma memória absurda. E eles conseguiam contar com detalhes exatamente o que tinha acontecido em cada época da vida. É muito interessante a gente também perceber que eles ouviram da boca do próprio Adão por muito tempo o que tinha acontecido. A criação do homem, a promessa da redenção. Eu acho isso lindo demais. E aí, enfim, por que eu tô contando isso? Porque aqui em Gênesis 5 a gente tem o relato dos descendentes de Adão. E aí eu vou ler pra você. E aí depois a gente vai conversar, tá? Abre aí sua Bíblia, Gênesis 5, verso 1 diz: Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou-os o homem e a mulher, quando foram criados, Deus os abençoou e chamou de humanidade. Verso 3. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Verso 6. Aos 105 anos, Sete gerou Enos, e depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Elisa, vamos continuar. Aos 162 anos, falei errado, ó. Aos 65 anos, Malalael gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malalael viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Malalael viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 902 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia
desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Verso 25. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu os 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou-o de Noé, pois disse: que ele nos traga livre das nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu com 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Beleza, você vai falar assim, tá, o que tem a ver com isso que você falou aqui no vídeo anterior? Ia ser tipo, uau, isso ia despertar minha mente e ia falar assim, gente, eu não vou mais passar a linha cronológica, assim, de falar, linha cronológica na Bíblia, pá, vamos ver outra coisa. Aqui que tá. É muito lindo porque a história do Éden era contada de geração em geração. Na Bíblia, os nomes têm um significado muito importante. Agora eu quero que você pegue um lapisinho. Eu prefiro lápis, tá? Mas pode ser uma caneta, aquelas. Pega um lápis aí e a gente vai escrever o significado de cada palavra, tá? De cada nome da linha cronológica. Verso 3, Adão. Escreve aí em cima. O homem. Aí você vai colocar aqui, ó. 7. Colocado no. Aí você vai colocar entre parênteses o lugar. Então, Adão é o homem. Aí depois, 7. Vai ser colocado no, aí você coloca entre parênteses, lugar. Aí você vai lá pro verso 9, de Enos. Enos é Éden caiu. Você vai escrever aí, Éden caiu. Verso 12. Cainã lamentou-se. O significado é lamentou-se. Aí no verso 15. Maalalel, você vai escrever assim, ó. O bendito Deus. No verso 18, você vai escrever para Jared, descerá. No verso 21, você vai colocar em Enoque, em Matusalém, só em Enoque. Ensinará a obediência. No verso 25, em Matusalém, você vai colocar sua morte trará. No verso 28, você vai colocar... Ixi, agora a minha letra aqui ficou deprimente. Só um minuto. Poder. Lameque você vai escrever em cima. Poder, tá bom? Aí você vai colocar lá no 32, que fala que Noé gerou 3 filhos, vai colocar assim, consolo, paz e descanso. Tá bom? Você pode procurar, eu descobri isso num estudo bíblico que eu fiz com uma amiga muito querida minha, a Annelise. Ela me mostrou isso e eu falei assim, gente, como assim? Depois de um tempo eu fiz um estudo da Bíblia com algumas amigas minhas e pra gente provar que era isso mesmo, que não foi da cabeça dela, a gente pesquisou cada uma dessas palavras no Google. Significado de X, significado de Y. E foi aparecendo exatamente essas mesmas palavras. E agora eu quero que você leia então comigo o que você descobriu, o que a gente descobriu aqui do significado das palavras. Fala o seguinte, ó. Do verso 3 ao 32. O homem colocado no Éden caiu, lamentou-se, mas o bendito Deus descerá e ensinará a obediência. Sua morte trará poder, consolo, paz e descanso. Ó, fica até arrepiado. Ai, que coisa linda. A cronologia, ela revela muitas coisas. E uma delas, que eu quero compartilhar hoje aqui com você, que foi compartilhada, que é a história da humanidade, ela descreve a vinda de Cristo. Nesse processo de Gênesis 5, do verso 3 ao 32. O homem que havia sido colocado no Éden caiu, ele lamentou-se, mas o bendito Deus descerá, ensinará a obediência, e sua morte trará poder, consolo, paz e descanso. E aí você vai abrir agora a sua Bíblia em João, verso 1, verso 1 é ótimo, né? Capítulo 1, verso 14, que fala o seguinte, João 1, 14. Assim, a palavra se tornou ser humano. E a palavra, que a gente vê aqui, ó. João 1:1. No princípio, aquele que era a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
E aí no verso 14, assim a palavra, sim, então a palavra é Deus, Deus se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Vimos sua glória e a glória do Filho único do Pai. E aí no verso 3,16, o verso é ótimo, né? No capítulo 3,16, que você bem sabe, 3,16 e 17. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. A promessa que tinha sido feita lá no Gênesis para Adão e Eva foi dita de geração em geração. A promessa de que sim, o Redentor ele viria salvar o seu povo. Que mesmo a gente tendo pecado, se afastado, escolhido o mal, o Deus que criou as maiores galáxias do universo, que criou todas as coisas microscópicas que a gente fala uau, e as macroscópicas que a gente fala uau, ele veio até o nosso planetinha se entregar por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos então viver para sempre com ele. Não por causa das ruas de ouro e por causa do mar de cristal, mas porque nós reconhecemos o amor desse Deus tão grande e que seu maior desejo é que nós possamos viver a verdadeira felicidade, e essa felicidade a gente só encontra com ele. O seu desejo é nos restaurar a sua imagem e semelhança. Não nos restaurar para sermos Neandertals, como dizem, não. Esse não é o meu Deus é o Deus Criador. E é isso que Deus quer fazer, nos restaurar a sua imagem e semelhança, para que nós possamos viver novamente como Deus sempre planejou. Eu espero que depois desse vídeo você tenha tido uma visão diferente da cronologia, né, assim, da descendência, quando você for ver o nome de um, de outro, de outro. Lógico, não dá necessariamente para aplicar isso em todos, tá? Mas quando a gente vê essa aqui, você fala assim, gente, que coisa incrível. E aí eu tenho certeza de que a sua forma de enxergar a Bíblia vai mudar completamente. Desejo que as mensagens especiais da Palavra de Deus só encham o seu coração de ter um desejo maior de se encontrar com o Senhor. Porque hoje mesmo o Senhor fala, abre aí a Bíblia, Apocalipse 3:20, o Senhor tem um convite especial para te fazer. Apocalipse, abre aí, 3:20, diz o seguinte pra gente: estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Inclusive tem um vídeo sobre esse tema no canal. Ele está à porta e bate ao seu coração. Você aceita o convite de abrir a porta e ele te mostrar os lindos e maravilhosos planos que ele tem para a sua vida? Planos esses de realmente te levar a sentir que você está cumprindo o propósito dele aqui para você? O plano de você ser verdadeiramente salvo? Não pelo que ele vai te dar aqui no mundo, mas por ter a presença dele. Você está preparado? Meu desejo é que você possa responder com um sim, super alegre, sorridente, feliz, porque o seu Redentor vive. Ele é o seu Criador, o seu Redentor e o seu Salvador. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.